Eu converso agora com a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Te pergunto como essa tarifa mínima de 10%, baixada hoje pelo Trump, deve afetar a nossa economia. É importante ter a sua visão sobre isso. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Olha, veio dentro do esperado, né? Quando você olhava com relação às tarifas recíprocas, quando você olhava a tarifa média que os Estados Unidos cobrava, de acordo com o Banco Mundial, nos produtos importados do Brasil, era de 2,5%. E a nossa tarifa, em cima dos produtos americanos que a gente importa, ali, de acordo com o Banco Mundial, estava ao redor de 11,5%. Né? Então, isso dava aí uma diferença de 9%. Né? Então, ele fez um ajuste, no nosso caso, eu estava vendo a conta aí, super interessante, feita, mas no nosso caso ele fez um ajuste está dentro do ajuste da tarifa média. O efeito, se a gente considerar, agora é economês, tá? Perdão, mas se você considerar o efeito do aumento do preço, porque isso é um aumento de preço. Então, Uhum. o efeito desse aumento de preço em cima da demanda americana pelos nossos produtos, considerando o nosso histórico de comércio com eles, o histórico bilateral Brasil e Estados Unidos, isso nas minhas contas dá uma redução potencial de exportação para os Estados Unidos na casa dos 4 bilhões, o que é aí 10% do total Uhum. que a gente exportou, por exemplo, para os Estados Unidos no ano passado. Isso considerando só as alíquotas, esse ajuste nas recíprocas, tá? Uhum. Eu não estou. Se a gente pensar no aumento da alíquota para o aço, que Aham. foi, né? Agora eles aplicam 25% em cima do aço, então isso pode aumentar um pouco mais. Mas esse efeito dos 10% na nossa conta daria aí menos, potencialmente, 4 bilhões de exportações para os Estados Unidos, ou seja, cerca de 10% do que a gente exportou para os Estados Unidos no ano passado. Ou seja, teríamos prejuízo, mas é possível dizer também quais os setores poderiam sentir mais esse prejuízo? A exportação do Brasil para Estados Unidos, ela tem ela tem alguns focos, né? Então a gente exporta café, É. isso tem bastante relevância, ferro e aço, né? Principalmente o ferro e aço, os componentes, a gente exporta alguns componentes mecânicos. E também é um pouco forte, também é aeronaves, mas eu acho que é mais uma relação entre empresas, né? Então são esses os produtos. Então é um pouco commodity, né? Seja de metal, seja de alimento, e um pouco de componentes para máquinas e equipamentos. E não tem jeito nenhum do Brasil ser favorecido nesse novo olhar mundial que Trump faz para o comércio. Não tem maneira, percebendo que outros países estão sendo mais sobretaxados do que a gente não consegue se beneficiar de nenhuma forma nisso. Olha, vamos ver o que foram as tarifas. Então, em média, quando você pega os países asiáticos, os Estados Unidos, considerando agora só as alíquotas recíprocas que eles divulgaram agora, Uhum. né? Então, os países asiáticos tiveram um aumento de tarifa recíproca entre 30% a 40%, né? Hum. Então, ficou lá 34%, China 46%, Vietnã, se não me engano. Né? A Europa ficou com uma tarifa recíproca de 20%. Né? Quando você pega as importações americanas, o maior exportador para Estados Unidos é China. Né? Seguido de México, seguido de Vietnã, aí vem alguns países asiáticos, vem alguns países europeus. Quando você olha a pauta
seja de México, Canadá, que são afetados, que não foram, que não apareceu agora nas tarifas recíprocas, porque a medida já foi tomada com Sim. relação a eles, eles vão ser tarifados em 25% para todos os produtos que não forem, que não cumprirem aí ali as regras do comércio comum que esses três países têm, Estados Unidos, México e Canadá, né, USMCA. Então, quando você pega a pauta de China, de México, de Canadá, ou mesmo dos outros asiáticos que foram bastante taxados, Índia, pega essa pauta com os Estados Unidos, o que eles exportam para os Estados Unidos, o principal é máquinas, equipamentos, automóveis, nessa ordem. Né, e um pouco mais para baixo, em alguns casos, no caso do México, alimentos. Né? Então, o perfil do Brasil de exportação, nós somos exportadores de commodities. Né? Então, essa sobretaxação que os Estados Unidos está fazendo nesses países de maneira mais agressiva, na Ásia, na Europa, isso vai deslocar a demanda, mas é uma demanda por bens industriais, por automóveis. Isso não é o mercado brasileiro de exportação. Né? Então, essa taxa maior nesses países asiáticos, na própria Europa, ela não abre mercado para o Brasil. Né? Então, é difícil, eu sei que tem algumas opiniões controversas, tem gente que acredita que isso abre mercado para o Brasil, mas eu não vejo aonde, porque ele está taxando bens com maior valor agregado, equipamentos, automóveis, e não é isso o nosso forte de produção. Aliás, o Brasil concorre em algumas coisas com os Estados Unidos, que é o caso do milho, do etanol, o próprio aço, que eles taxaram em 25%. Então, eu acho que o resumo dessa história primeiro, ele subiu a alíquota com relação ao que ele importa de Brasil, e isso vai fazer com que a relação Brasil e Estados Unidos, a gente tenha uma redução das exportações para lá. E ele colocou uma taxa muito grande no nosso principal parceiro comercial, que é a China. O principal destino de exportações brasileiras tem sido a China há mais de 10 anos. Então, essas tarifas, elas vão pesar em cima do crescimento chinês, e isso pode fazer com que a demanda chinesa, não só pelos produtos brasileiros, mas para o resto dos produtores de commodities, também caia. Então, a gente sofre pela redução da exportação dos Estados Unidos e pode sofrer também com a redução, com o impacto que essa tarifa na economia chinesa possa ter. A gente fica tentando entender como fica essa nova ordem mundial horas depois dela surgir. Vai dar trabalho e vai levar tempo isso. Mas te pergunto uma última coisa. E o dólar? Qual é o rumo que a moeda americana deve tomar a partir de agora? Olha, no anúncio, foi até bastante impressionante, né? Porque o anúncio, ele veio, assim, para os países da América Latina, para alguns emergentes, estava todo mundo já trabalhando mais ou menos com essas alíquotas, né? Ao longo do final de semana, as expectativas já foram se formando. Na Europa também a expectativa era de uma alíquota recíproca de 20%. Mas para a Ásia, para os países asiáticos, para a China, foi uma tarifa bastante alta, como foi citado no começo da matéria. China fica, se você somar toda a alíquota, fica com 54% de alíquota, né? Então foi bastante agressivo ali para a Ásia e para alguns outros países, né? Então, a princípio, pensando no que aconteceu no final do ano passado, se imaginaria um dólar forte, porque assim, aumenta a aversão a risco, pegando pesado, muito mais pesado do que todo mundo esperava, né, dificulta a vida do Banco Central americano, né, porque isso vai dar uma pressão inflacionária ali nos Estados Unidos. A Goldman Sachs, no final da semana passada, começo dessa semana, revisou a projeção de inflação para mais
para mais alta, outras casas também, e vai ter uma pressão, não tem jeito, né? Os produto de consumo está recebendo aí uma taxação, grande parte vem da China e dos países asiáticos e está recebendo uma taxação de 30%, 50%, né? Então tem um impacto forte na inflação, né? Ou seja, fica mais difícil para o FONC, para o Banco Central americano cortar a taxa de juros, isso deveria fazer o dólar ficar forte. Mas o que aconteceu no anúncio? Não aconteceu isso, o dólar não ficou forte. Né? Você vê países que estão sendo apertados aí pela tarifa de importação dos Estados Unidos, como o peso mexicano, o dólar canadense e outras moedas, se valorizando naquele momento do anúncio, né? O que parece é que realmente a gente está entrando num outro momento mundial, aonde porque os Estados Unidos estão tomando essas atitudes e essa incerteza toda, ao invés do fluxo de capital na incerteza migrar para os Estados Unidos, ele está muito pequeno, muito tenuemente, mas ele está indo para outras alternativas, para outros países. E aí o resultado aí nessas primeiras horas foi de um dólar enfraquecendo perante a várias moedas. Teremos tempo para ver como é que vai ficar mais para frente isso, se a gente sobreviver, claro. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite.